Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje nós estamos no capítulo 5, estudando banco de dados relacional. Na aula de hoje, nós vamos introduzir ao MySQL. Nós vamos ver o que é o MySQL, quais são as características que o definem, vamos falar quais são as empresas, ilustrar as empresas que utilizam o MySQL e também vamos falar do MySQL Workbench. Então, o que vinha a ser o MySQL? O MySQL ele é um sistema gerenciador de banco de dados relacional baseado em código aberto, ou seja, ele é open source. Você pode utilizá-lo sem ter que pagar por utilizar. Ele é usado na maioria das aplicações gratuitas, com um funcionamento baseado em um cliente-servidor. Cliente-servidor significa um cliente faz uma requisição, envia uma requisição ao servidor, o servidor, por sua vez, ele pega aquela requisição, processa e retorna aquele resultado para o cliente. Ele utiliza a linguagem SQL e é atualmente o SGBD mais popular da Oracle. Então, quais são as suas características? Então, por ele ser open source, código aberto, ele é gratuito. Então, você não precisa pagar para ir na internet, baixar, instalar e fazer uso nas suas aplicações do dia a dia, até mesmo nas empresas. Ele é altamente disseminado entre usuários e empresas no mundo inteiro. Então, qualquer lugar do mundo que você vai, com certeza você vai encontrar uma pessoa que utiliza o MySQL. Ele possui um alto desempenho, principalmente nas requisições em grandes cargas de informações, ou seja, ele consegue trabalhar grande base de dados de uma forma que ele consegue ter um desempenho aceitável e que retorna isso para o usuário. Ele possui segurança, por exemplo, controle de acesso. O MySQL consegue criar grupos de acesso que permite aos usuários terem privilégios de acesso a algumas tabelas e funções dentro do banco. Então, o que significa? Um usuário A ele pode ter acesso a apenas uma parte das tabelas e o usuário B uma outra parte. Então, ele consegue criar níveis de permissões. Além disso, ele possui backups, que é algo que é fundamental no banco de dados. Porque imagina só uma empresa que tem seu banco de dados altamente sigilosos ou que possui transações bancárias, dados que não podem ser perdidos e às vezes por uma falha acontece uma perda de dados ou a empresa é hackeada ou tem uma pane. Então ele consegue fazer esses backups para que esse dado não fique perdido, com esses tipos de eventos que podem ocorrer. Ele também possui integridade. Então, o que significa? Ele consegue fazer um controle de exclusão de registros quando infringe alguma restrição. Então, imagine duas tabelas do banco de dados que se relacionam entre si. Por exemplo, eu tenho uma nota fiscal e um cliente. Eu não consigo apagar o cliente na nota fiscal porque eles têm uma restrição de integridade. Então, ele não permite que isso possa quebrar essa integridade dos dados que estão armazenados. Ele possui uma alta disponibilidade, então ele é muito disponível, ele consegue trabalhar com informações, principalmente em aplicações web, ele consegue fazer essa disponibilidade. Ele possui um código estável e também confiável, devido à robustez da aplicação, do SGBD. Ele possui também uma grande comunidade de usuários e administradores do mundo inteiro. Então, a comunidade do MySQL é muito grande devido à sua popularidade. E possui também vários conteúdos publicados na web, de forma que
é muito fácil você encontrar conteúdos sobre o MySQL, né, como fazer determinadas coisas. A comunidade ela é muito acessível, ela é muito solícita, então isso é uma vantagem de você utilizar o MySQL como seu sistema gerenciador de banco de dados. Aqui a gente demonstra algumas empresas que utilizam, né, o MySQL nas suas aplicações. Então a gente pode ver que são empresas de grande porte, empresas que possuem valor do mercado muito alto, que têm referências. E eu pergunto para vocês, empresas como essas que estão aqui listadas, vocês acham mesmo que elas estão armazenando seus dados que são altamente preciosos para ela em qualquer SGBD? Eu creio que não. Então, por o MySQL ser um sistema de gerenciador de banco de dados bem robusto, que consegue trabalhar os dados de forma mais eficiente, que tem velocidade, que tem integridade, que tem confiabilidade, ele é ideal para esse tipo de coisa. E acima de tudo, ele é gratuito, você não precisa pagar para utilizar. Então, essas empresas optaram em utilizar o MySQL nas suas aplicações, nos seus negócios. Agora nós vamos falar sobre o MySQL Workbench. Então, o que vem a ser o Workbench, né? É uma ferramenta gráfica, né, que nós conseguimos trabalhar, né, com servidores e bancos de dados MySQL. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue integrar todo o desenvolvimento, né, desde a administração do banco de dados, né, que é possível fazer dentro da ferramenta, como executar um modo gráfico na qual a gente consegue criar modelos de entidade e relacionamento, cria-se tabelas, exportam scripts. É muito fácil, é muito dinâmico essa modalidade. Ele possui também, num único ambiente, tanto uma criação e manutenção. Isso ajuda demais no desenvolvimento dos desenvolvedores. E para esse curso, nós vamos utilizar essa ferramenta, né, como suporte, por ela ser tranquila de mexer, por ela também ser gratuita, e nós vamos utilizá-la. Então, como conclusão, nós conhecemos, né, um pouquinho sobre o banco de dados MySQL, nós vimos as suas características, nós apresentamos algumas empresas que utilizam esse SGBD e também a ferramenta que nós vamos utilizar para trabalhar os dados que vamos fazer nesse curso. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a linguagem SQL. Então, um grande abraço e até logo!